Olá, queridos! Começa agora a segunda parte do nosso trabalho de pontuação. Já fizemos um vídeo de orações coordenadas, é hora das orações subordinadas para a gente lembrar se há vírgula nas substantivas, nas adjetivas. Você se lembra? Não? Então aguarda a vinheta que já vai começar. Olá, queridos! É hora da gente brincar com vírgula nas orações subordinadas. E pensar em oração subordinada é lembrar sempre do trio de subordinadas, a subordinada substantiva, a adjetiva e a adverbial. Vamos começar pelas subordinadas substantivas e não se esqueçam, são 6 subordinadas substantivas. E quando a gente pensa em período composto, a gente está aqui calculando se a gente pode colocar uma vírgula entre essas orações. Dá uma olhadinha aqui nessa primeira frase. Nós lemos assim: seria inaceitável que seu argumento fosse ignorado. Você tem duas orações, a oração do verbo ser, seria lá atrás, e a oração do verbo ser de novo em fosse ignorado. Quando eu analiso esse período composto, a dúvida é se eu posso colocar uma vírgula antes daquele que. Mas aí você vai se lembrar do seguinte: as orações subordinadas desempenham funções sintáticas. E a subordinada substantiva que a gente está lendo agora, você já está vendo ali embaixo a classificação dela, é uma subordinada substantiva subjetiva. Tenta se lembrar daquela regrinha do período simples, quando a gente falava de associação lógica. A gente colocava vírgula entre sujeito e verbo? Não. Se essa oração subordinada substantiva equivale a um sujeito grandão, eu também não posso colocar vírgula e isolar de novo o sujeito e verbo. Pensa mais ou menos dessa forma. O sujeito do verbo seria é a oração que seu argumento fosse ignorado. Aquela dica de trocar a oração subordinada substantiva por isto ajuda aqui, ó. Se você ler dessa maneira, seria inaceitável isto, que seu argumento fosse ignorado. Isto seria inaceitável. Dá para colocar uma vírgula entre isto e o verbo, a sequência do texto, seria inaceitável? Não. Por isso, para as orações subordinadas substantivas subjetivas, nada de vírgula. E quando a gente pensa, queridos, nas subordinadas que funcionam como objetos, tanto objeto direto quanto indireto. Se você observar, a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma frase que diz: lembre-se sempre de que estou ao seu lado a todo instante. O verbo lembrar, que a gente observa aqui no contexto, é transitivo indireto. E ele rege a preposição de, que introduz o objeto indireto em forma de oração. Entre um VTI e o seu objeto indireto, mesmo que seja uma oração subordinada, também não vamos empregar vírgula por conta da relação que engloba a associação lógica dos termos. E seguindo o mesmo raciocínio, a gente vai pensar da mesma forma quando estivermos diante de um verbo transitivo direto. Na frase perguntaram se havia ainda alguma alternativa, perguntaram é um VTD, nessa frase pelo menos. E ele tem um objeto direto. Você faz aquela perguntinha, perguntaram o quê? O objeto direto é se havia ainda alguma alternativa. Entre verbo e objeto, a gente também não emprega vírgula. Continuando do lado de cá, outra subordinada substantiva. Na frase, tinha a sensação de que todos estavam ao seu lado. Nessa frase, a gente encontra o substantivo abstrato sensação gerando o seu próprio complemento nominal. E do mesmo jeito que a gente não emprega vírgula entre verbos e objetos, que são complementos verbais, a gente não pode empregar vírgula entre nomes transitivos e seus respectivos complementos nominais. Por isso, entre sensação e de que, nada de vírgula. Da mesma maneira, a gente vai ver isso acontecendo com uma predicativa. A frase é: a questão é que sem sua ajuda não chegaremos lá. Nós temos na primeira oração o sujeito, a questão, o verbo de ligação é, e a oração em forma de predicativo do sujeito é que sem sua ajuda não chegaremos lá. Quando a gente analisa essa relação entre sujeito, verbo de ligação e predicativo, vale fazer uma observaçãozinha. Nessa ordem, nessa sequência, a gente não emprega vírgula entre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. É bem verdade que, estudando o período simples, o predicativo do sujeito pode ocorrer entre vírgulas, mas quando ele for uma oração subordinada, não. Então, de novo, queridos, entre o verbo de ligação, lá da primeira oração, a oração principal, e a predicativa,
nada de vírgulas. Nada de vírgulas até agora, não é? Nós vimos 5 das 6 substantivas e a gente não empregou vírgula em nenhuma delas. Porque, na verdade, só existe uma oração subordinada substantiva que é isolada por pontuação da função sintática, que é a oração seguinte. É a oração subordinada substantiva apositiva. A apositiva aparece na frase aqui, ó, enfatize apenas o seguinte, vírgula obrigatória, que acreditam no seu potencial. Quando a gente analisa esse texto, percebam que a oração em destaque, que acreditam no seu potencial, é exatamente um equivalente semântico do termo o seguinte, da expressão o seguinte, atuando como seu respectivo aposto. E essa oração, que funciona como um aposto, ela geralmente atua como se fosse um aposto explicativo, que é sempre marcado por pontuação. A subordinada substantiva positiva, ela pode ser separada por vírgula, como a gente vê aqui, mas ela é normalmente isolada por 2 pontos. É mais natural ler um texto que diz, enfatize apenas o seguinte, 2 pontos que acreditam no seu potencial. Então fique esperto das substantivas, apenas a apositiva é isolada por vírgula. Mas vamos seguir. Além das subordinadas substantivas, há também aquelas que aparecem em uma forma reduzida. São as orações subordinadas que vêm sem conectivo e ainda por cima os verbos aparecem em formas nominais. Quando você lê esse texto, seria inaceitável ignorar seu argumento. O que a gente encontra é a oração ignorar o seu argumento, que atua como sujeito de novo daquele verbo seria. Note com atenção que ainda dá para fazer a troquinha pelo isto. Daria para dizer, seria inaceitável isto. Ignorar seu argumento é uma oração sem conjunção integrante, sem verbo conjugado, ele está ali no infinitivo. Como é uma subordinada substantiva, o cálculo que você vai fazer para saber se tem vírgula ou não é lembrar de que tipo de substantiva a gente está falando. Se for a positiva, tem vírgula. Se for qualquer outra, como uma subjetiva, não. Aí sem vírgula para substantivas que funcionam como sujeito, como objeto direto, objeto indireto, predicativo ou complemento nominal. Quando que você vai colocar vírgula numa substantiva reduzida? Quando ela atuar como um aposto. Note que são as mesmas regras. Quando você lê o texto, enfatize apenas o seguinte, acreditarem no seu potencial. A oração acreditarem está no infinitivo pessoal, não se engane, esse acreditarem é infinitivo, e essa forma infinitiva sem a conjunção é também uma oração reduzida. Uma oração reduzida funcionando como aposto, ou será isolada por vírgula, ou será isolada por 2 pontos. Atenção com um detalhezinho, a aula de ponto e vírgula vem depois, mas não se esqueçam que ponto e vírgula é só em orações coordenadas. Para isolar essa subordinada positiva, vírgula ou 2 pontos, beleza? Vamos seguir. Além das substantivas, a gente vai brincar bastante com as subordinadas adjetivas. Elas são mais simples em classificação. A gente viu 6 subordinadas substantivas, são apenas 2 adjetivas. E você deve se lembrar muito bem delas. Temos a subordinada adjetiva explicativa e a subordinada adjetiva restritiva. Uma das marcas que as diferenciam, como a gente já estudou, é justamente a pontuação. Vamos olhar, tá tudo pronto já no slide. Na letra A está escrito, já acalmei Pedro, vírgula obrigatória, que se envolveu em uma discussão ontem. A subordinada adjetiva explicativa é sempre isolada por vírgula. A restritiva não. Quando eu leio socorremos o menino que desmaiou, nesse caso a ausência de vírgula vem justamente para indicar que foi especificamente o menino que desmaiou que foi socorrido. Cuidado quando a gente falar de vírgula nas subordinadas adjetivas para não tropeçar na interpretação de texto. A subordinada adjetiva explicativa, essa primeira que veio com vírgula, ela deve ser interpretada como sendo um comentário extra. Na hora que você lê essa primeira frase, o que está sendo dito é que acalmaram Pedro e depois faz-se um comentário extra, como se dissessem, a propósito, o Pedro se envolveu em uma discussão ontem. Se a gente retirar a vírgula que está na primeira frase, a gente cria uma frase que possivelmente recairia em alguma incoerência. Olha que estranho que seria dizer sem vírgula, já acalmei Pedro que se envolveu em uma discussão ontem.
parece que você acalmou o Pedro, que se envolveu em uma discussão e sugere implicitamente que haveria outro Pedro que você não acalmou e que não se envolveu em discussão. A mesma coisa na frase de baixo. Se você empregar uma vírgula e criar uma explicativa no segundo exemplo, ao dizer socorremos o menino, vírgula, que desmaiou, essa segunda oração passaria a ser apenas um comentário extra. E isso ficaria um pouco esquisito aqui, porque a ideia é dizer provavelmente nessa frase que socorreram justamente o menino desmaiado, e não que socorreram o menino e, a propósito, comentário extra, ele desmaiou. Dessa forma, fique atento aos valores semânticos de cada oração e lembre-se, a explicativa tem vírgula, a restritiva não. E para terminar, queridos, vale um comentáriozinho importante. Quando a gente trabalha com a regrinha de intercalação lá no período simples, o que a gente aprende? A gente aprende que quando uma oração coordenada, subordinada, aparece intercalada entre sujeito e verbo, verbo e complemento, ela deve ser isolada por duas vírgulas, mas isso não acontece na subordinada adjetiva restritiva. Olha a frase, o menino que desmaiou foi socorrido. Seguindo aquela lógica, perceba, o menino funciona como sujeito e o verbo foi aparece distante. E entre sujeito e verbo, a expressão que desmaiou, a oração que desmaiou. Se essa oração fosse explicativa, ela viria entre vírgulas. Mas como ela é restritiva, abre-se uma exceção à regra. A subordinada adjetiva restritiva intercalada continua sem vírgulas, ok? Vamos lá. As adjetivas podem ser reduzidas e seguindo a mesma lógica das substantivas. A subordinada adjetiva reduzida, ela também obedece à mesma regra da desenvolvida. Então vamos lá. A primeira frase era aquela do Pedro. Já acalmei Pedro e agora em vez de que esteve envolvido, direto, envolvido em uma discussão ontem. Perceba que o verbo envolver agora está apenas no particípio, sem verbo auxiliar, a oração está reduzida sem pronome relativo e quando a gente analisa o texto, a vírgula que marca a explicativa continua ali, ou seja, não há mudança na regra de pontuação quando eu reduzo a oração. Da mesma forma, se eu pegasse aquela restritiva, socorremos o menino desmaiado, nada de vírgula entre a oração principal e desmaiado, que é a oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida de particípio. Tranquilo? Bem, intercalando essa oração reduzida, o raciocínio não muda. Se desmaiado aparecer no meio da oração principal, você vai continuar mantendo toda ela sem vírgulas para indicar que se trata de uma oração restritiva e não uma oração explicativa. Subordinadas adjetivos, tranquilo? Então bora para as adverbiais. Esse é o último bloco de orações subordinadas para a gente estudar. Existem 9 subordinadas adverbiais, de repente você pensa agora, nossa, 9 novas regras. Não. As subordinadas adverbiais obedecem a uma regra geral. Há uma outra situação extra para eu comentar com vocês, mas é uma regra geral. Qual é a regra geral das subordinadas quando a gente pensa nas adverbiais? Você vai calcular se elas são empregadas em ordem direta ou em ordem inversa. Se ela aparecer invertida, se a oração subordinada ocorrer antes da principal, as adverbiais vêm marcadas por vírgula. Dá uma olhadinha. Se aceitarem a proposta, assinaremos o contrato ainda hoje. Essa primeira oração destacada funciona como um grande adjunto adverbial de condição. O conectivo C é a conjunção que liga as duas orações. Como ela veio invertida, a vírgula é obrigatória. Agora, se ela viesse na sua ordem direta, se o conectivo que liga as orações estiver no meio do caminho, você não precisa mais dessa vírgula. Se a frase for, assinaremos o contrato ainda hoje, se aceitarem a proposta, com a subordinada adverbial aparecendo após a principal, a vírgula, galera, não é obrigatória, mas ela é facultativa. Você pode empregar se quiser enfatizar o advérbio. Dá para dizer, assinaremos o contrato ainda hoje, vírgula, facultativa, se aceitarem a proposta. Então, resumindo a brincadeira, encontrou uma subordinada adverbial? Presta atenção se ela vem antes ou depois da principal. Se ela estiver em ordem direta após a principal, vírgula facultativa. Se ela vier antes, vírgula obrigatória. Tranquilos?
Cuidado com uma última oração que merece um cuidadozinho especial dentro das adverbiais, que são as consecutivas. Quando a gente estudou consecutivas lá atrás, a gente prestou atenção que na oração principal era comum que aparecesse um intensificador, como nessa frase, olha só, estava tão eufórico que não pôde se conter. Esse tão é o intensificador, que a gente encontra de forma variada. Às vezes você lê, comeu tanto doce que passou mal, foi tamanho o susto que desmaiou. Os intensificadores variam, tão, tanto, tal, tamanho, mas quando há um intensificador preparando a consecutiva que vem na sequência, nós temos um modelo de oração que foge àquela regrinha. E a observação é a seguinte, em ordem direta, você teria a possibilidade de um emprego de vírgula facultativo, certo? Não com ela. Essa oração que vem seguida do intensificador, essa adverbial consecutiva, não vem empregada de vírgula. Basicamente porque, nesse texto, a leitura é muito direta. Estava tão eufórico que não pôde se conter. Atenção então para a teoria, vamos ler juntos? As orações consecutivas que se ligam a orações principais com intensificadores, qualquer um deles, galera, não admitem o emprego da vírgula nem daquela vírgula facultativa que a gente viu antes. Mas isso só para as consecutivas que são seguidas de intensificadores. Se você lembrar, é possível criar uma adverbial consecutiva sem intensificador. Por exemplo, dá para dizer assim, estava eufórico, ia dizendo tão, estava eufórico de modo que não pôde se conter. O conectivo de modo que, de maneira que, de forma que atua como uma conjunção lá das adverbiais consecutivas, ele dispensa o intensificador da primeira oração. Sem o intensificador, essa frase obedece à mesma regra que a gente viu antes com as outras orações, com as outras adverbiais. A vírgula pode ou não ser empregada na ordem direta. Então, lê comigo aqui embaixo para entender a teoria. Sem os intensificadores, nas orações principais, as consecutivas se comportam como as demais subordinadas adverbiais. Tranquilo? Fez sentido? E para fechar, bora falar das adverbiais seduzidas. Seguindo a mesma lógica que aconteceu com as substantivas seduzidas, com as adjetivas seduzidas, as adverbiais que estão reduzidas, que vêm sem conectivo, com um verbo que não aparece conjugado, seguem a mesma regra daquelas que estão desenvolvidas. Primeira frase, aceitando a proposta, assinaremos o contrato ainda hoje. A primeira oração, aceitando a proposta, equivale àquela, se aceitasse a proposta. Mas quando a gente observa essa oração no gerúndio, sem conectivo, e a gente encontra ela reduzida, o que a gente faz para calcular se há ou não há vírgula? Observa se ela aparece antes ou depois da principal. Se ela aparecer antes, vírgula obrigatória. Se ela aparecer após a principal, a vírgula deixa de ser obrigatória. Naturalmente, ela pode ocorrer ou não, depende então da nossa intenção de enfatizar a oração adverbial. Tranquilinhos? Queridos, é isso. Fechamos o estudo de orações subordinadas e pontuação. A gente se vê. Valeu!